Livro O Medo da Liberdade, de Erich Fromm, capítulo de número 2. O aparecimento do indivíduo e a ambiguidade da liberdade. Antes de abordarmos nosso tópico principal, a questão de saber o que a liberdade significa para o homem moderno e de por que e como ele procura escapar-lhe, devemos primeiro examinar um conceito que pode parecer um tanto afastado da realidade. Ele é, contudo, uma premissa necessária à compreensão da análise da liberdade na sociedade moderna. Refiro-me ao conceito de que a liberdade caracteriza a existência humana como tal, e outrossim, que seu significado muda de acordo com o grau com que o homem se percebe e concebe a si mesmo como um ser independente e separado. A história social do homem começou com seu aparecimento saindo de um estado de unicidade com o mundo natural para um outro de percepção de si mesmo como uma entidade separada da natureza, que o rodeava, e dos outros homens. Durante longos períodos da história, porém, esta percepção permaneceu indistinta. O indivíduo continuou estreitamente ligado ao mundo natural e social de que emergia, conquanto em parte tomasse conhecimento de si mesmo como entidade separada. Também sentia-se parte do mundo que o circundava. O processo crescente de desprendimento do indivíduo dos seus laços originais, processo a que podemos denominar individuação, parece ter atingido seu ápice na história moderna, nos séculos entre a Reforma e a atualidade. Na história da vida do indivíduo, encontramos o mesmo processo. Uma criança nasce quando não mais está unida à mãe e torna-se uma entidade biológica separada dela. No entanto, se bem que esta separação biológica seja o início da existência humana individual, a criança permanece funcionalmente unida à mãe durante um período considerável. Conforme o grau com que o indivíduo, falando figuradamente, ainda não cortou completamente o cordão umbilical que o prende ao mundo exterior, ele não é totalmente livre. Esses vínculos, porém, dão-lhe segurança e a sensação de pertencer a algum lugar e neste está radicado. Darei a esses vínculos que existem antes do processo de individuação, ter dado lugar à emergência total de um indivíduo, o nome de vínculos primários. Eles são orgânicos no sentido de fazerem parte do desenvolvimento humano normal. Implicam uma ausência de individualidade, mas também dão segurança e orientação ao indivíduo. São eles os laços que ligam a criança à mãe, o membro de uma comunidade primitiva ao clã e a natureza ou homem medieval à igreja e à sua casta social. Uma vez alcançado o estágio de individuação completa, ficando o indivíduo liberto destes vínculos primários, ele defronta com uma tarefa nova, orientar-se e radicar-se no mundo e encontrar segurança por outros meios, que não os característicos de sua existência pré-individual. A liberdade, pois, tem um significado diverso daquele que possuía antes de ser atingido este estágio. É necessário determos-nos aqui e esclarecer estes conceitos, examinando-os mais concretamente com relação ao desenvolvimento individual e social. A mudança relativamente súbita da existência fetal para a humana e o seccionamento do cordão umbilical marcam a emancipação do bebê do corpo da mãe. Esta emancipação, entretanto, só é real na mera acepção de separação dos dois corpos. Em sentido funcional, o bebê continua sendo parte da mãe. Ele é alimentado, carregado e cuidado em tudo que é vital por esta. Lentamente, a criança principia a olhar a mãe e outros objetos como entidades à parte dela mesma. Um fator deste processo é o desenvolvimento físico geral e neurológico da criança, sua capacidade para apreender objetos, física e mentalmente, e para dominá-los. Por meio de sua própria atividade, ela experimenta um mundo intrínseco a si mesma. O processo de individuação é acelerado pelo da educação. Este acarreta uma série de frustrações e proibições, que transforma o papel da mãe no de uma pessoa com objetivos diferentes, que colidem com os desejos da criança, e a miúde no de uma pessoa hostil e perigosa. Este antagonismo, que é uma parte do processo educacional, mas de forma alguma significa a totalidade deste, é um fator importante para aguçar a distinção entre o eu e o tu. Passam-se alguns meses após o nascimento antes que a criança ao menos identifique outra pessoa como tal e seja capaz de reagir com um sorriso. E são necessários anos para que ela cesse de confundir-se com o universo. Até então, ela evidencia o tipo especial de egocentrismo característico das crianças, egocentrismo esse que não exclui ternura e interesse pelos outros, posto que os outros
ainda não são definitivamente vivenciados como deveras separados dela. Pela mesma razão, a tendência da criança para curvar-se ante a autoridade nestes primeiros anos também tem significado diferente do de mais tarde. Os pais ou qualquer outra autoridade ainda não são considerados como uma entidade fundamentalmente separada. Eles são parte do universo infantil e este ainda é parte da criança. A submissão a elas, portanto, tem um teor diferente do tipo de submissão que existe uma vez que dois indivíduos se tenham tornado realmente distintos. Uma descrição notavelmente perspicaz da súbita percepção de sua própria individualidade por uma criança de 10 anos de idade é dada por Hughes em A Highland, em Jamaica. E então ocorreu um fato de importância considerável para Emília. Ela, de repente, percebeu quem era ela. Não há razão para que isso não tivesse acontecido 5 anos antes ou mesmo 5 anos depois. Nem tampouco para que isso adviesse naquela determinada tarde. Ela estivera brincando de casa bem na proa, por trás dos molinetes, em que penduraram um brinquedo à guisa da aldrava. Cansada disso, estava andando mais ou menos sem rumo em direção à popa, pensando vagamente em abelhas e numa fada, quando repentinamente acudiu-lhe a ideia de que ela era ela. Deteve-se abruptamente e começou a examinar tudo de sua pessoa que estava ao alcance de seus olhos. Não podia ver muito, exceto uma visão em perspectiva da parte anterior de sua saia e as mãos, quando as erguia para inspecioná-las. Isso, porém, bastava-lhe para formar uma ideia aproximada do pequeno corpo que subitamente percebera ser seu. Ela começou a rir, um tanto sarcasticamente. Orai, pensou com efeito. Imagine você, dentre todos, andando e metendo-se numa destas. Você não pode sair disso agora, não por muito tempo. Você terá de aguentar muito tempo ser criança e crescer, e ficar velha antes de poder abandonar esta travessura maluca. Decidida a evitar qualquer interrupção desta ocasião altamente importante, começou a galgar os enfrechates a caminho de seu poleiro favorito no topo do mastro. Cada vez que movia uma perna ou um braço nesta simples atividade, todavia ficava surpresa como se fora pela primeira vez ao vê-los obedecerem-lhe tão prontamente. A memória dizia-lhe naturalmente que sempre havia feito isso antes, porém antes ela nunca percebera quão espantoso isso era. Uma vez acomodada em seu poleiro, começou a examinar a pele das mãos com o máximo cuidado, pois aquilo era dela. Deixou o vestido escorregar de um dos ombros e, tendo dado uma espiada para certificar-se de que era realmente contínua sob as roupas, ela encolheu-o de modo a tocar no rosto. O contato de sua face e do cálido vazio de seu ombro nu deu-lhe um arrepio gostoso, como se fosse uma carícia de alguma amiga gentil. Mas nenhuma análise pôde dizer-lhe se a sensação veio da face ou do ombro, quem era o acariciador e quem era o acariciado. Uma vez plenamente convencida deste fato incrível, de que ela era agora a Emília Bass Thornton, por quem inseriu-o agora, ela mesma não sabia, pois por certo não tinha nenhuma fantasia transmigratória, louca, acerca de ter sido alguém antes. Pôs-se seriamente a tomar contato com suas consequências. Quanto mais a criança cresce até o ponto em que são rompidos os vínculos primários, tanto mais ela busca a liberdade e a independência. Mas a sina desta busca só pode ser perfeitamente entendida se compreendermos a qualidade dialética desse processo de individuação crescente. Tal processo apresenta dois aspectos. Um é de que a criança fica mais forte física, emocional e mentalmente. Em cada uma destas esferas crescem a intensidade e a atividade. Ao mesmo tempo, as esferas vão ficando cada vez mais integradas. Forma-se uma estrutura organizada, dirigida pela vontade e pela razão do indivíduo. Se dermos a este conjunto organizado e integrado da personalidade o nome de eu, podemos dizer também que um aspecto do processo crescente de individuação é o aumento do vigor do eu. Os limites do crescimento da individuação e do eu são estabelecidos em parte por condições individuais, mas essencialmente por condições sociais. Embora as diferenças entre os indivíduos a este respeito pareçam ser grandes, cada sociedade caracteriza-se por um certo nível de individuação, além do qual um indivíduo normal não pode passar. O outro aspecto do processo de individuação é a solidão crescente. Os vínculos primários oferecem segurança e um sentimento básico de unicidade com o mundo exterior, a cada um. À medida que a criança emerge daquele mundo, ela dá-se conta de estar só, de ser uma entidade separada de todas as outras. Esta separação de um mundo que, em comparação com a existência individual de cada um, é esmagadoramente forte e poderoso,
e muitas vezes ameaçador e perigoso, cria uma sensação de impotência e angústia. Enquanto se era parte integral daquele mundo, sem perceber as possibilidades e responsabilidade de ação individual, a gente não tinha de ter medo. Quando se passa a ser um indivíduo, fica-se só e enfrenta-se o mundo em todos os seus aspectos perigosos e avassaladores. Surgem impulsos para se renunciar à própria individualidade, para superar o sentimento de isolamento, de impotência, submergindo completamente no mundo exterior. Estes impulsos, contudo, e os novos vínculos que deles brotam, não são idênticos aos vínculos primários que foram rompidos durante a própria marcha do crescimento. Assim como uma criança jamais pode retornar fisicamente ao ventre materno, tampouco pode inverter psiquicamente o processo de individuação. As tentativas para assim proceder assumem forçosamente o caráter de submissão, em que a contradição básica entre a autoridade e a criança que a ela se submete nunca é eliminada. Conscientemente, a criança pode sentir-se segura e satisfeita, porém inconscientemente compreende que o preço que está pagando é a renúncia à sua força e à integridade do seu eu. Assim, o resultado da submissão é exatamente o oposto do que devia ser. A submissão agrava a insegurança da criança e, ao mesmo tempo, cria hostilidade e rebeldia, que é mais aterrorizadora pelo fato de ser voltada contra as próprias pessoas de quem a criança continuou a ser ou tornou-se dependente. Não obstante, a submissão não é o único modo de evitar o isolamento e a ansiedade. O outro modo, o único que é produtivo e não termina por um conflito insolúvel, é o de relacionamento espontâneo com o homem e a natureza. Um relacionamento que liga o indivíduo ao mundo sem eliminar sua individualidade. Esta espécie de relacionamento, cujos exemplos mais notáveis são o amor e o trabalho produtivo, radica-se na integração e no vigor da personalidade total e, portanto, está sujeita aos mesmos limites que existem para o crescimento do eu. O problema de submissão e de atividades espontâneas como dois resultados possíveis da individuação crescente será discutido posteriormente, com mais minúcia. Só quero indicar agora o princípio geral, o processo dialético que decorre da individuação crescente da crescente liberdade do indivíduo. A criança torna-se mais livre para formar e expressar seu próprio eu individual, desembaraçada daqueles vínculos que a cercavam. Ela, porém, também torna-se mais livre de um mundo que lhe dava segurança e tranquilidade. O processo de individuação é de crescente vigor e integração de sua personalidade individual, porém, ao mesmo tempo, é um processo em que se perde a identidade original com os outros e em que a criança fica mais separada deles. Esta separação crescente pode ter como resultado o isolamento com características de solidão, gerando ansiedade e insegurança intensas. Pode resultar de um novo tipo de intimidade e de solidariedade com outros, se a criança tiver sido capaz de desenvolver o vigor e a produtividade interiores, que são a premissa dessa nova espécie de relacionamento com o mundo. Se cada passo em direção à separação e à individuação fosse acompanhado de um crescimento paralelo do eu, o desenvolvimento da criança seria harmonioso. Isso, contudo, não acontece. Enquanto o processo de individuação tem lugar automaticamente, o crescimento do eu é obstado por diversas razões individuais e sociais. O hiato entre essas duas progressões causa um sentimento intolerável de isolamento e de impotência, que, por sua vez, leva a mecanismos psíquicos que adiante são descritos como mecanismos de fuga. Filogeneticamente também, a história do homem pode ser caracterizada como um processo de individuação e liberdade crescente. O homem emerge do estágio pré-humano ao dar os primeiros passos para libertar-se dos instintos coercitivos. Se tomarmos como instinto um determinado padrão de ação, que é determinado por estruturas neurológicas herdadas, pode ser observada uma tendência assaz nítida no reino animal. Quanto mais baixo está o animal na escala da evolução, tanto mais sua adaptação à natureza e todas as suas atividades são controladas por mecanismos instintivos e atos reflexos. As famosas organizações sociais de certos insetos são inteiramente criadas por instintos. Por outro lado, quanto mais alto o animal se acha na escala da evolução, tanto maior é a flexibilidade dos padrões de suas ações, e tanto menos completo é o seu ajustamento estrutural ao nascer. Esta evolução atinge o auge com o homem. Ele é o mais inerme de todos os animais ao nascer. Sua adaptação à natureza baseia-se essencialmente no processo da aprendizagem e não em determinação instintiva. O instinto é uma categoria que cada vez mais diminui, se não está mesmo desaparecendo, nas formas animais superiores, especialmente no ser humano.
A existência humana tem início quando a falta de fixação das ações pelos instintos ultrapassa certo ponto, quando a adaptação à natureza perde seu caráter coercivo, quando o modo de agir não mais é estabelecido por mecanismos recebidos através da hereditariedade. Por outras palavras, a existência humana e a liberdade são desde o início inseparáveis. Liberdade é aqui empregada não em seu sentido positivo de liberdade para, porém no negativo de liberdade de, ou seja, liberdade da determinação instintiva de suas ações. A liberdade nesta acepção é um dom ambíguo. O homem nasce sem o equipamento para agir adequadamente, de que dispõem os animais. Ele depende dos pais por mais tempo que qualquer outro animal, e suas reações ao meio são menos velozes e menos eficazes que as ações reguladas automaticamente pelos instintos. Ele passa por todos os perigos e temores que decorrem desta ausência de recursos instintivos. No entanto, esta mesma debilidade do homem é a base de que surge o desenvolvimento humano. A fraqueza biológica do homem é o requisito da cultura humana. Desde o princípio de sua existência, o homem se vê confrontado com a necessidade de escolher entre diversas linhas de ação. No animal, há uma cadeia ininterrupta de reações que começam com o estímulo, com a fome, e terminam por uma linha de ação mais ou menos estritamente determinada, que põe fim à tensão gerada pelo estímulo. No homem, essa cadeia é interrompida. O estímulo está presente, mas a espécie de satisfação é aberta, isto é, ele tem de escolher entre diferentes linhas de ação. Ao invés de uma ação instintiva pré-determinada, o homem tem de ponderar mentalmente as várias linhas de ação possíveis. Começa a pensar. Ele modifica seu papel face à natureza de adaptação puramente passivo para outro ativo. Ele modifica seu papel face à natureza de adaptação puramente passivo para outro ativo. Ele produz. Ele inventa ferramentas e, apesar de assim dominar a natureza, separa-se desta progressivamente. Torna-se vagamente consciente de si mesmo, ou antes de seu grupo, como algo distinto da natureza. Choca-lhe saber que é trágico seu destino, ser parte da natureza e, no entanto, transcendê-la. Dá-se conta da morte como sua sina final, embora procure contestá-la através de múltiplas fantasias. Uma representação particularmente eloquente da relação fundamental entre o homem e a liberdade é a oferecida pelo mito bíblico da expulsão do homem do paraíso. O mito identifica a origem da história humana com um ato de escolha, porém ressalta a natureza pecaminosa deste primeiro ato de liberdade e sofrimento daí resultante. O homem e a mulher vivem no jardim do Éden, em harmonia completa um com o outro e com a natureza. A paz domina, e não há necessidade de trabalhar. Não há escolhas a fazer, nem liberdade, nem tampouco pensamento. O homem é proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele age contrariando a ordem de Deus, rompe o estado de harmonia com a natureza, de que faz parte, sem a transcender. Sob o ponto de vista da Igreja, que representava a autoridade, isto é essencialmente pecaminoso. Sob o ponto de vista do homem, entretanto, isto é o início da liberdade humana. Agir contra as ordens de Deus significa libertar-se da coação, emergir da existência inconsciente da vida pré-humana para o nível humano. Agir contra o comando da autoridade, cometendo um pecado, é, em seu aspecto humano positivo, o primeiro ato de liberdade, isto é, o primeiro ato humano. No mito, o pecado, em seu aspecto formal, é a ação contra o comando de Deus. Em seu aspecto material, é o ato de comer da árvore da sabedoria. O ato de desobediência, como um ato de liberdade, marca o nascimento da razão. O mito fala de outras consequências do primeiro ato de liberdade. Interrompe-se a harmonia original entre o homem e a natureza. Deus proclama guerra entre o homem e a mulher e entre a natureza e o homem. O homem ficou separado da natureza, deu o primeiro passo para tornar-se humano pelo fato de tornar-se um indivíduo. Ele cometeu o primeiro ato de liberdade. O mito salienta o sofrimento decorrente deste ato. Ao transcender a natureza, ao alienar-se dela e de outro ser humano, o homem se vê nu e sente vergonha. Ele está só e livre, porém impotente e temeroso. A recém-conquistada liberdade aparece-lhe como uma maldição. Ele está livre do doce cativeiro do paraíso, mas não está livre para governar-se, para realizar sua individualidade. Liberdade de não é a mesma coisa que liberdade positiva, liberdade para. O aparecimento do homem brotando na natureza é um processo bastante demorado. Em grande parte, ele permanece ligado ao mundo de que emergiu, continua sendo parte da natureza, do solo em que vive, do sol e da lua e estrelas
do sol e da lua e estrelas, das árvores e flores, dos animais e do grupo de pessoas a que está preso pelos laços de sangue. As religiões primitivas testemunham o sentimento humano de união com a natureza. A natureza animada e inanimada faz parte de seu mundo humano, ou, pode-se dizer, ele ainda faz parte do mundo natural. Estes vínculos primários impedem a plenitude de seu desenvolvimento humano. Eles se antepõem no caminho do desenvolvimento de sua razão e da sua capacidade crítica. Só lhe permitem reconhecer-se e aos outros por meio de sua participação em um clã, em uma comunidade social ou religiosa, e não como seres humanos. Em outras palavras, obstruem seu desenvolvimento como um indivíduo livre, autônomo e produtivo. Porém, embora seja este um aspecto, há outro. Esta identidade com a natureza, o clã, a religião dá segurança ao indivíduo. Ele pertence a algo, está radicado em um conjunto estruturado em que tem um lugar inquestionável. Pode sofrer fome ou opressão, mas não sofre a pior das dores, a solidão e a dúvida totais. Vemos que o processo de crescimento da liberdade humana possui o mesmo caráter dialético que notamos no do crescimento individual. Por um lado, é um processo de cada vez maior vigor e integração, domínio da natureza, poderio da razão humana e solidariedade com outros seres humanos. Mas, por outro, esta crescente individuação significa crescente isolamento, insegurança e, portanto, dúvida acerca do papel da própria pessoa no universo, do significado de sua própria vida e, contudo, isso, um sentimento cada vez maior de sua própria impotência e insignificância como indivíduo. Se o processo de evolução da humanidade tivesse sido harmonioso, se tivesse obedecido a um certo plano, então ambos os lados deste desenvolvimento, o vigor crescente e a crescente individuação, teriam sido exatamente equilibrados. Como ocorreu, a história da humanidade é uma história de conflito e discórdia. Cada passo em direção à individuação crescente ameaçava as pessoas com novas inseguranças. Vínculos primários, uma vez seccionados, não podem ser emendados. Uma vez perdido o paraíso, o homem não mais pode regressar a ele. Só há uma solução possível e produtiva para o relacionamento do homem individualizado com o mundo. Sua solidariedade ativa com todos os homens e sua atividade de amor e trabalho espontâneos que o unem uma vez mais com o mundo, não por meio de vínculos primários, mas como um indivíduo livre e independente. Contudo, se as condições econômicas, sociais e políticas de que depende todo o processo da individuação humana não oferecem uma base para a realização da individualidade no sentido que acabamos de mencionar, enquanto ao mesmo tempo as pessoas tenham perdido os vínculos que lhes proporcionavam segurança, este hiato torna a liberdade um fato insuportável. Ela torna-se então idêntica à dúvida, a um tipo de vida que carece de significado e direção. Surgem tendências poderosas para escapar deste tipo de liberdade, para a submissão ou para alguma espécie de relacionamento com os homens e com o mundo que prometa aliviar a incerteza, ainda que despoje o indivíduo de sua liberdade. A história da Europa e da América a partir do fim da Idade Média vem a ser a história do surto do indivíduo em sua plenitude. É uma marcha que se iniciou na Itália durante o Renascimento e que só parece ter atingido agora o seu clímax. Foram necessários mais de 400 anos para desagregar o mundo medieval e libertar as pessoas das peias mais aparentes. Porém, embora em muitos aspectos o indivíduo tenha crescido, tenha se desenvolvido mental e emocionalmente, participando das realizações culturais de maneira jamais antes vista, cresceu também o hiato entre a liberdade de e a liberdade para. O resultado desta desproporção entre a emancipação de qualquer vínculo e a falta de possibilidades para a realização positiva da liberdade e da individualidade conduziu na Europa a uma fuga apavorada da liberdade para o jugo de novos grilhões ou, no mínimo, para um indiferentismo total. Principiamos nosso estudo acerca do significado da liberdade para o homem moderno por uma análise do cenário cultural da Europa durante a parte final da Idade Média e o começo da Era Moderna. Neste período, a base econômica da sociedade ocidental experimentou mudanças radicais, acompanhadas de uma mudança igualmente radical na estrutura da personalidade humana. Uma nova concepção de liberdade foi então criada, encontrando sua manifestação ideológica mais expressiva em novas doutrinas religiosas, as da Reforma. Qualquer compreensão da liberdade na sociedade moderna tem de partir desse princípio em que foram lançados os alicerces da cultura moderna, pois este estágio formador do homem moderno
permite-nos, mais claramente que qualquer outra época posterior, reconhecer o significado ambíguo da liberdade que iria agir através da cultura moderna. Por um lado, a crescente emancipação do homem de autoridades externas. Por outro, seu isolamento cada vez maior e o consequente sentimento de insignificância e impotência individuais. Nossa compreensão de novos elementos da estrutura da personalidade humana é ampliada pelo estudo de suas origens, porque ao analisar os aspectos essenciais do capitalismo e do individualismo em suas raízes mesmas, a gente pode contrastá-la com um sistema econômico e um tipo de personalidade que eram basicamente distintos dos nossos. Este mesmo contraste proporciona uma perspectiva melhor para se entenderem as peculiaridades do moderno sistema social, de como ele moldou a estrutura do caráter das pessoas que nele vivem e do novo espírito que surgiu desta modificação de personalidade. O capítulo a seguir também mostrará que o período da reforma é mais parecido com o panorama contemporâneo do que se pode imaginar à primeira vista. Com efeito, a despeito de todas as discrepâncias óbvias do século XVI, que mais se... Com efeito, a despeito de todas as discrepâncias óbvias entre os dois períodos, não houve nenhum outro depois do século XVI que mais se assemelhasse ao nosso no que concerne ao significado ambíguo da liberdade. A reforma é uma das fontes da ideia de liberdade e autonomia humana, tal como é figurada na democracia moderna. Entretanto, apesar deste aspecto ter sido sempre salientado, mormente em países não católicos, seu outro aspecto, o destaque que ela deu à maldade da natureza humana, à insignificância e impotência do indivíduo e a necessidade deste submeter-se a um poder a ele extrínseco, tem sido posto de lado. Esta noção de desvalia do indivíduo, de sua incapacidade fundamental para confiar em si mesmo e de sua necessidade de submissão, é também o tema capital da ideologia de Hitler. Aqui falta, no entanto, o realce dado pelo protestantismo à liberdade e aos princípios morais. Esta similaridade ideológica não é a única que torna o estudo dos séculos XV e XVI um frutífero ponto de partida para a compreensão do panorama atual. Há, igualmente, uma analogia fundamental na situação social. Procurarei mostrar como esta é responsável pela similaridade ideológica e psicológica. Então, como agora, um vasto setor da população teve seu estilo de vida tradicional posto em perigo por modificações revolucionárias da organização econômica e social, especialmente a classe média, como a de hoje, foi ameaçada pelo poder de monopólios e da superioridade de forças do capital. E esta ameaça teve um efeito considerável no espírito e na ideologia do setor comprometido da sociedade, agravando o sentimento individual de isolamento e insignificância.